Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje eu vou começar a falar sobre ondulatória, tá? Que está aí no capítulo 16 do Halliday volume 2. Então, bora lá. Gente, a ondulatória, ela está presente no nosso dia a dia em praticamente tudo, tá? E de diferentes formas, né? Ela está aí no som que a gente ouve, ela está no vibrar das cordas da guitarra, do violão, ela está na internet via Wi-Fi, que a gente usa aí para, enfim, no computador, no celular. Ela está no esquentar dos alimentos no micro-ondas. Quando a gente assiste televisão, ouve rádio, o sinal que chega ali é uma onda, né? Então, o entendimento desses fenômenos ondulatórios é o que foi prescindível para que tudo isso pudesse ser viabilizado aí, né, para a sociedade, né? Todos esses avanços que nós tivemos foi por conta do entendimento da ondulatória, tá? E um outro exemplo aí que é bastante clássico é o da queda de um raio, né? O raio nada mais é do que uma descarga elétrica muito intensa, né? Que em geral desce da nuvem para o solo, tá? E o que é interessante da queda do raio é que ela traz dois tipos de onda, tá? Um deles é o relâmpago, que nada mais é do que a luz emitida aí, né? Quando o raio cai, né? Ele tem uma formação de um plasma ali, então por conta da alta temperatura, e você tem a emissão da luz, que é uma onda do tipo eletromagnética e que viaja à velocidade da luz, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, né? Então é uma velocidade que para nós é praticamente instantânea. Já outro fenômeno, o trovão, é uma onda mecânica e que, por sua vez, viaja a uma velocidade no ar de aproximadamente 340 metros por segundo. Então você tem dois tipos de onda aí, né? Eletromagnética e onda mecânica. E que, então, por conta dessa diferença, o trovão ele chega até nós depois. Então, quando cai o raio, você vai ouvir o trovão depois de ver o relâmpago, né? Então vamos começar definindo o que é uma onda, tá? Então uma onda é uma oscilação que vai se propagar pelo espaço e transportando energia sem o transporte de matéria, tá? Então, a onda, a gente pode dizer que ela transporta um sinal, uma informação que vai ser coletada em outro ponto, né? E ela pode ser interpretada. Então é por isso que eu falei que ela está aí presente no Wi-Fi, por exemplo. Então você tem essa onda eletromagnética viajando e que a gente coleta essa onda e traduz isso em informação. A mesma coisa o rádio, a televisão, né? Mas essa onda ela também pode ser mecânica. E a ideia é a mesma. Você tem essa onda transportando então um sinal, uma energia, tá? Esse GIF que vocês estão vendo, no caso, é uma onda se propagando numa corda, tá? E o que é interessante é o seguinte, eu falei que a onda não transporta matéria, né? E reparem isso, que cada ponto da corda, ele vai subir e descer, né? Ele não anda para os lados, né? Ele sobe e desce, porém a energia que está se propagando. Já essa animação de baixo, você tem o esquema aí de uma onda mecânica, né, se propagando aí pelo ar. Então pode pensar que é uma caixa de som, né, em que essa caixa de som ela vibra e ela transfere, né, essa energia para o ar e as partículas do ar elas vão para frente e para trás. E isso faz com que a energia seja transportada. Bom, e as ondas elas são classificadas quanto à natureza delas. Como eu falei para vocês, os dois principais tipos são as ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas. Porém, existem também as ondas gravitacionais, que foram aí previstas por Albert Einstein em 1915 e que foram, inclusive, vamos dizer assim, comprovadas, né? Tiveram evidências fortes da sua existência há pouco tempo atrás, e também as ondas de matéria, que a gente estuda aí nos cursos de mecânica quântica. Mas aqui eu vou me ater
né, aos dois tipos principais, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. E especificamente nessa aula nós vamos tratar apenas das mecânicas, ok? Mas as ondas mecânicas são aquelas em que necessitam de um meio para se propagar. Ou seja, para que a energia seja transportada de um ponto ao outro, você precisa ter um meio que garanta esse transporte. Então vocês estão vendo aí na imagem uma onda aí se propagando por uma mola e também uma onda se propagando pela corda. Mas um exemplo disso também é o som, que vai se propagar pelo meio que é o ar. E é por esse motivo que o som ele não se propaga no espaço, porque no espaço a gente tem aí praticamente um vácuo. Então, por esse motivo, né, como não tem o ar, as partículas para carregar, transportar essa energia, então as ondas mecânicas não se propagam ali. E, como eu falei, a gente tem também as ondas eletromagnéticas, que são aquelas que se propagam num meio, mas também não precisam de um meio para se propagar. Ainda bem, né? Porque as ondas eletromagnéticas, elas são fundamentais para a manutenção da vida aqui na Terra. É graças a esse tipo de onda que a energia do Sol ela chega até nós. Então, o calor, né, toda a radiação que vem do Sol é radiação por quê? Porque é uma onda eletromagnética. Tá? Então, são oscilações de campos elétricos e magnéticos. Tá? Vocês vão aprender aí no curso de Física 3 que para gerar um campo elétrico basta você ter uma carga elétrica. Mas se você tem uma carga elétrica oscilando, além dela produzir o campo elétrico, ela também produz o magnético. Tá? Então a onda eletromagnética é a junção desses dois campos, né? Como vocês estão vendo aí na figura, e eles oscilam perpendicularmente. Tá? E essas ondas, gente, elas têm uma forma específica, elas são sempre transversais. O que quer dizer uma onda transversal? É aquela em que a vibração dela é sempre perpendicular à propagação. Então, de novo, olha para a figura, você percebe que o campo elétrico e magnético estão vibrando perpendicularmente ao sentido de propagação. Tá? E essas ondas têm um espectro muito amplo. Tá? Dá uma olhadinha nessa figura, né, de baixo. A gente tem onda eletromagnética dos tipos raios gama, raio-x, ultravioleta, visível, infravermelho, micro-ondas rádio, que compreende também as ondas longas aí de rádio, tá? Então você tem basicamente 7 tipos, né, juntando aí rádio com ondas longas, tá? É um espectro extremamente amplo. E nós, seres humanos, só conseguimos enxergar o visível, que é uma região aí que está aí da ordem de 10 a menos 7, tá? Que vai de 400 a 700 nanômetros, tá? Então, de 400 a 700 nanômetros. Tá? Esse nano é 10 a menos 9, tá? Então, metros. Então, é uma faixa extremamente pequena comparada com esse amplo espectro, né? E as demais, né, se for para frequências acima da luz visível, que é o caso da ultravioleta, dos raios-x e raios gama, essas são ondas muito energéticas, tá? E que em geral elas têm um poder ionizante. Principalmente, né, os raios-x e raios gama, que têm o poder de ionizar e arrancar elétrons aí dos átomos que compõem o nosso corpo, e elas geram, né, podem gerar o câncer, né? Então, por isso que há um perigo aí nesse tipo de onda eletromagnética. Já a faixa de infravermelho para baixo são aquelas que não apresentam um risco para nós seres humanos, tá? Veja a faixa de micro-ondas. Nessa faixa aí é que se encontra o sinal aí de Wi-Fi da nossa casa, o sinal do 3G do celular, do 4G, do 5G. Então, quanto a esses sinais, a gente não precisa se preocupar, porque eles não causam câncer, tá bom? Eles não têm energia para isso, ok? Eles não transportam uma energia capaz de ionizar os átomos e moléculas do nosso corpo. E para facilitar a compreensão também
né, as ondas são classificadas quanto ao tipo. Então eu já comentei aqui das ondas transversais, que são aquelas que a oscilação é perpendicular à direção de propagação, e as longitudinais, que vibram e se propagam na mesma direção. Tá? Então dá uma olhadinha aí na onda sonora do ar, de novo representada aqui pelo GIF animado. Veja que as partículas vão e voltam, e isso ocorre na mesma direção de propagação. E mesmo na onda e na mola, tá? Mas a gente também tem ondas que não são nenhuma nem outra, mas sim uma combinação desses dois tipos de propagação, que são as ondas mistas, né, na superfície da água. Tá? Dá uma olhadinha aí que elas executam um movimento transversal para cima e para baixo e o longitudinal, né? Então, por isso, o resultado é um movimento circular, que nem está aí no GIF de baixo. E isso é muito fácil de perceber quando você entra no mar. Então, a próxima vez que vocês forem para a praia, reparem nesse efeito. Você vai ver que você vai ficar tanto indo para cima e para baixo, quanto para frente e para trás. Agora, para a gente fazer previsão, a gente também precisa definir e relembrar alguns parâmetros importantes. E o primeiro deles aqui é a amplitude, que a gente já discutiu lá em oscilações. Ele vai definir a magnitude da oscilação da onda. Tá? E, conforme a gente viu lá em MHS, a amplitude ela corresponde à distância da crista, que é o ponto mais alto, ou do vale, que é o ponto mais baixo, até o nível de equilíbrio. Tá bom? E a amplitude, gente, ela está associada à energia. Quanto maior é a amplitude, maior é a energia propagada. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que a energia propagada ela é proporcional ao quadrado da amplitude. Tá? Bom, próximo é o comprimento de onda, que é uma grandeza que mede a distância entre duas cristas, que são, de novo, os pontos mais altos da onda, ou entre dois vales. Tá? Então, essa é a distância de repetição de uma onda que é do tipo periódica, que nem vocês estão vendo aí. Tá? O período, como vocês também já sabem, é um intervalo de tempo de uma oscilação completa. Tá? Na animação, aí o período é o intervalo de tempo que o pontinho amarelo, vamos pensar assim, ele leva para subir e descer. Tá? Então ele leva para fazer isso uma vez. Esse é o período da onda. A frequência, que é o número de oscilações por intervalo de tempo, tá? E que nós também usamos no MHS, tá? E que então ela é definida como n dividido por ΔT, e para uma oscilação completa ela é relativa, ela confere aí uma relação com um período, né, do tipo inversamente proporcional, e a unidade no sistema internacional, o Hertz. E por fim, vamos falar aqui da velocidade de propagação da onda. E a gente pode escrever essa velocidade em termos do comprimento de onda e da frequência, que em muitos livros aí do ensino médio eles dão o nome de equação fundamental da ondulatória, tá? Bom, para isso, vamos observar essa onda aí. Vocês estão vendo que o ponto ele sobe e desce, o ponto vermelho. Então, se a gente pegar uma oscilação completa dessa bolinha vermelha, a gente vê que a onda se propagou exatamente um comprimento de onda e no intervalo de tempo de um período. Então, se a gente aplicar a expressão da velocidade, a gente tem o deslocamento pelo tempo, vai ter o lambda sobre o período. E o inverso do período é frequência. Então, a velocidade de propagação da onda pode ser escrita como lambda vezes f. Agora, cuidado, que essa expressão ela pode dar uma ideia errada de que a velocidade depende do comprimento de onda e da frequência. E isso não é verdade. Veja que a velocidade da onda ela depende das propriedades do meio em que ela está se propagando. Especificamente aí para as ondas mecânicas, vai depender da densidade e da elasticidade ou compressibilidade do meio. Eu quero que vocês reparem aí na tabela, por exemplo, que a velocidade de propagação do som no ar
ela é da ordem dos 340 metros por segundo. Já nos meios sólidos, a velocidade de uma onda mecânica ela já aumenta bastante. Em geral, a velocidade nos sólidos é maior do que a velocidade dos líquidos, que é maior que a velocidade nos gases. Bom, e como é que a gente descreve matematicamente a propagação de uma onda? Vamos começar aqui por um pulso que é mais simples. E a gente matematicamente descreve um pulso através de uma função, que no caso aí a gente começa com uma função dependendo aí de x, ok? Então aí a gente tem um pulso centrado em x igual a zero. Porém, se eu quero que esse pulso se propague, uma maneira de fazer esse pulso aparecer na frente é você trocar esse x por um x menos a, porque ele vai ter a mesma forma, só que ele vai aparecer deslocado para a direita, tá? Então, se eu quiser tornar essa função dependente do tempo, basta eu trocar esse a por velocidade vezes o tempo. Então aí esse a ele passa a depender do tempo. Então você vai fazer esse pulso se propagar pelo espaço. Então a nossa função que vai descrever uma onda ou um pulso, ela tem que ser do tipo um f de x', onde o x' é do tipo x menos vt, porque aí você garante essa propagação. Já para uma onda periódica, né, o tipo de função que se adequa bem nesse caso, vocês já sabem qual que é. É só olhar para a figura. A função que se adequa bem é do tipo seno ou cosseno. Tanto faz. No caso aqui, para seguir o livro-texto nosso, Halliday, eu vou usar o seno. E para que a gente tenha dentro do seno um número adimensional, a gente acrescenta ali o 2π dividido por lambda. E por que 2π sobre lambda? Porque, como vocês sabem, para eu ter uma onda completa, a senoidal, o período dela é de 2π. Tá? E lambda corresponde ao comprimento dessa onda. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu vou estar, então, estabelecendo essa relação com o comprimento de onda e deixando essa função dentro do seno adimensional. Tá? E aí, como a gente quer que essa onda se mova para a direita, como eu falei, o x' vira x menos vt, certo? E lembrando que v é igual a lambda_f e que a velocidade angular ômega é 2πf, a gente pode dar uma ajeitada na expressão ali. Então, se eu fizer 2π sobre lambda vezes x e vezes o vt, o que vai acontecer? Veja que aquele v vezes t eu substituí por lambda_f e 2πf virou ômega, que está aqui, ó. E aí, 2π sobre lambda, a gente dá um outro nome para ele, e a gente vai usar a letra K. Mas veja, esse K ele não tem nada a ver com a constante elástica da mola lá do MHS. Tá? É só uma letra que a gente está usando aqui. E esse K ele recebe o nome de número de onda, tá? Porque é 2π sobre lambda. E por fim, a nossa função de onda final, de uma onda periódica harmônica, é do tipo y de x de t, ou seja, é uma função, né, o deslocamento vertical ou transversal vai depender da posição e do tempo. E aí a gente vai ter a amplitude, que aqui eu vou dar o nome de ym, né, que é o y máximo, vezes seno de kx menos ômega t mais φ. Veja que esse φ de novo aparece, é a constante de fase, que vai me dizer aonde que a onda vai começar lá no tempo igual a zero, tá? Ela vai ajeitar a posição da onda ali no começo, tá? E aí os outros parâmetros você já conhece, a gente já falou aqui, tá? Agora a pergunta que não quer calar, né? Que é o seguinte, essa onda aí, ela está se propagando para a direita. E se eu
quiser descrever uma onda que vai para a esquerda, o que eu tenho que fazer? Eu acho que vocês lembram lá no começo que apareceu menos aí para fazer com que a onda viaje para a direita, né? Ou melhor, na direção X. Então, se eu quero que ela vá contra a direção X, basta eu trocar o sinal. Então, quando eu ponho mais ômega t, eu tenho a onda se propagando contra o eixo X que eu adotei. Agora lembre-se, essa onda ela pode se propagar na direção Y, na direção Z, basta trocar o X por Y, por Z, tanto faz. Ok? É que aqui nós estamos representando essa onda no plano XY, ok? Bom, e o resumo tem que ter esse K, que é o número de onda, 2π sobre lambda, a velocidade angular ou frequência angular, 2π sobre t e 2πf, e por fim, velocidade, que é lambda-f, ou ômega sobre k, ou lambda sobre t. Isso porque a gente vai substituindo uma expressão na outra. Como eu falei para vocês, a velocidade de propagação de uma onda mecânica depende do meio. Para exemplificar isso, vamos determinar a velocidade de propagação da onda em uma corda esticada e ver qual é a relação que a gente chega. Então eu vou pensar aqui numa corda esticada com uma tração T e nós vamos pegar um elemento de massa M, uma pequena massa ali. Quando o pulso passa por esse elemento de massa, a gente aproximando aí, dando um zoom nesse elemento, a gente vai aproximar ali um semicírculo, tá? Então eu tenho ali que esse semicírculo, eu vou ter uma massa M ali, tá? E ele vai ter um raio R, tá? E o comprimento desse elementinho de massa é L, ok? E aí veja o seguinte, como que se comporta a tração aí? Eu vou ter a tração sempre tangencial à corda, tá? E aí, como esse elemento de massa ele sobe e desce, a força de tração a gente decompõe ela na direção Y. Então eu vou ter uma força resultante aí que é só para baixo, tá? Já que a direção, a componente X de ambos os lados, elas vão se cancelar. Então eu tenho aí 2t seno θ para baixo, ok? Então, com base nisso, a gente vai para a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante, 2t seno θ igual a massa vezes aceleração. Como eu falei ali, aproximamos para um semicírculo, a aceleração é do tipo centrípeta, então podemos escrever como v ao quadrado dividido pelo raio desse semicírculo. E aí é o seguinte, nós vamos ter que dar um jeito de tirar esse raio daí, né? Mas calma lá, nós já vamos chegar. Primeira coisa, como eu estou tratando de um pequeno elemento de massa, eu vou substituir pelo produto entre a massa específica linear da corda vezes o seu comprimentinho ali, o tamanho desse elemento de corda. E vocês vão entender o porquê que é interessante fazer isso. Então aí eu tenho 2t seno de θ igual a μl v ao quadrado sobre o raio. E aí que vem a coisa interessante, ó. L, que é o comprimento ali da corda, da massa m, dividido pelo raio, isso é, por definição, o ângulo θ, né? Na verdade, o L é só um segmento ali, né? Então vai aparecer um 2 ali, né? Então é 2θ, né? Porque se L sobre R é θ, ali eu tenho então 2θ, na verdade. O tamanho todo vai ser 2 vezes o ângulo. Então corto 2. E aí, como eu disse para vocês que é um pequeno elemento de massa, esse θ aí ele vai ser muito pequeno. E nessa situação, seno de θ é igual a θ. Então veja, ó, eu posso cortar seno de θ com θ, e aí a velocidade de propagação da onda nesse meio que é a corda, ela fica igual a raiz da tração dividido pela densidade linear aí da corda, ou mais correto, né, a massa específica linear da corda. O que vem a ser essa massa específica? Né? Como eu falei, é uma densidade, mas ela é linear, porque se eu estou falando da corda, a gente pensa em massa por comprimento, tá? Então, ali, como exemplo, uma corda tem, sei lá, 200 gramas por metro,
Entende? Isso é uma massa específica linear, porque eu não estou pegando a superfície e nem o volume, eu estou pensando por comprimento. Certo? Então essa é a velocidade da onda numa corda esticada. Um outro ponto interessante e que é bom a gente saber é a potência ou a energia que é transmitida por meio de uma onda progressiva. E como é que a gente faz para determinar? Então vamos pensar de novo no caso de uma corda, que é o caso aí mais simples da gente estudar. Nesse caso, a gente pensa que eu estou então produzindo essa onda mecânica na extremidade da corda, fazendo uma força F ali no canto. E essa força ela é sempre tangencial à direção ali do cabo naquele ponto. Então você tem aquele ângulo θ que vai ser importante. E um outro detalhe, né? Aquele ponto ali onde está sendo aplicada a força, ele sobe e desce, sobe e desce. Então a potência, uma das equações que nós estudamos lá no curso de Física 1 é que a potência ela pode ser determinada por meio da força vezes a velocidade. Tá? Isso tem a relação lá com o trabalho de uma força. Bom, só que como esse ponto sobe e desce, veja que a velocidade aí não é a de propagação, mas sim a velocidade transversal, porque esse ponto da corda ele sobe e desce. Então esse U é a velocidade transversal do ponto ali da corda, tá? Então, com base nisso, a potência ela se eu estou analisando esse movimento da vertical, esse produto escalar, então, vai ser o da componente da força nessa direção, e por isso T seno de θ, né, vezes a derivada de y com relação ao tempo. O sinal de menos aparece porque a força ela é contra o deslocamento, né? Contra aí a velocidade aí desse ponto. Tá? Então, enquanto a onda sobe, a força ela é para baixo. Tá? Bom, com base nisso, esse seno de θ, se eu pensar numa onda que ela não é muito com uma amplitude muito longa, esse ângulo θ ele não vai ser grande. Então eu posso aproximar o seno de θ para tangente de θ, e tangente de θ nada mais é do que a derivada de y com relação a x. Tá? E aí vezes a derivada de y com relação ao tempo. Então, vamos abrir esses termos, né? Lembrando que y de x de t, ela é do tipo ym seno de kx menos ωt mais φ. Se eu tomar a derivada, sai o k para fora e vai ser o cosseno. Se eu fizer a derivada com relação ao tempo, vai sair para fora o menos ômega, né? E vai virar um cosseno. Substituindo isso na expressão da potência, a gente vai ter t ômega k ym ao quadrado cosseno quadrado de kx menos ωt mais φ. Se eu lembrar que a velocidade de propagação da onda na corda tem uma relação aí com a tração, e esse k tem uma relação com a velocidade angular e linear, ou com a frequência angular e a velocidade linear, substituindo ali, chegamos que a potência, dependendo da posição e do tempo, é do tipo μv ômega ao quadrado, ym ao quadrado, cosseno ao quadrado de kx menos ωt mais φ. Agora, é interessante, gente, sabemos a potência média transferida, média que eu digo é no período. Tá? E aí, como é que a gente define a média de uma função no período? Ela é dada pela integral de f de x dx dividido pelo período dessa onda. Então, se a gente calculasse a média do seno ou do cosseno, quanto que vai dar essa média num período? Então, pense, se você fosse calcular, o mesmo tanto que você tem aqui para cima do eixo e para baixo, ó, faz com que a média seja nula. Então, a média da função seno no período é zero. Agora, se a gente pega o seno ao quadrado de x ou cosseno ao quadrado de x, no fundo tanto faz, a ideia é a mesma. Veja que essa onda agora, ela só vai ser positiva, né?
Você não vai ter valores negativos mais, então a média vai ser diferente de zero. Se a gente calcular essa média, ela vai dar meio. Então, calculando essa integral no período 2π, você vai ter que a média da função quadrada, o seno ao quadrado de x, dá meio. O mesmo vale para o cosseno ao quadrado de x. Então, por isso que a potência média, se eu tomar a média ali do cosseno, vai dar meio. Então, a nossa potência média é meio de μv ômega ao quadrado, ym ao quadrado, ok? Então, é assim a gente calcula a potência média no período de uma onda progressiva. Agora vamos falar de um fenômeno importantíssimo que ocorre com as ondas, que é a interferência. Então, gente, a interferência, ela é a superposição de duas ou mais ondas que se propagam no mesmo meio, tá? Veja que quando duas ondas se encontram, você não tem uma colisão. O que você tem é uma combinação ou soma de amplitudes dessas ondas, tá? E outro detalhe, depois que uma passa pela outra, cada uma delas continua como se nada tivesse acontecido, né? Com suas próprias características, tá? E aí veja que nessa animação a gente tem uma interferência do tipo construtiva, né? Porque a onda resultante ela tem a amplitude aumentada ali, tá? Então a amplitude ela vai ser a soma das amplitudes de cada uma delas separadamente. Tá? Em outros termos, a gente diz que a onda resultante ela é a soma das outras duas. Então, y1 mais um y2. Tá? Então, é isso que é esse princípio da superposição. Né? Você faz uma soma algébrica de cada função para gerar a onda resultante. E aí, como eu disse, você pode ter a interferência construtiva e também a destrutiva, que nem você tem embaixo. E aí, nesse caso, a onda resultante ela vai ter uma amplitude menor. Agora, repara, né, para uma onda periódica que interfere com uma outra, ela pode produzir diferentes resultados. Repara aí no primeiro caso da figurinha A, se eu tenho duas ondas periódicas que estão coincidindo uma com a outra, você vai ter uma interferência construtiva em todos os pontos. Né? Você vai ter uma amplitude que é o dobro aí. Né? Já no item B, você tem uma interferência destrutiva total. Essas duas ondas idênticas interagindo, zera aí a resultante. Já na situação em que você tem uma fase, né, uma diferença de fase entre as duas, você vai gerar uma onda aí um pouquinho defasada, né, um resultado defasado das duas que produziram ela. Então, para a gente poder descrever essa situação para ondas periódicas, vamos pensar em duas ondas idênticas que se propagam no sentido de x positivo, porém com uma diferença de fase φ. Tá? E isso é interessante a gente introduzir essa diferença de fase, porque ela vai abarcar todas as situações do slide anterior. Né? Então, por exemplo, a φ igual a zero, você vai ter a interferência da figura A, por exemplo. Né? Então, ela vai abarcar todas as situações possíveis. Isso se elas forem idênticas. Então, pelo princípio da superposição, bastaria eu somar as duas. E aí, só que eu vou ter duas funções separadas. Para a gente resolver esse problema, depois eu quero que vocês brinquem com isso, essa soma, para ela ficar melhor, eu posso usar a relação trigonométrica que vocês aprenderam aí no curso de trigonometria, que seno de alfa mais seno de beta é 2 seno de meio alfa mais beta vezes cosseno de meio alfa menos beta. Quando a gente usa essa expressão, eu consigo condensar o resultado e a gente tem que a onda resultante é 2ym cosseno de meio φ vezes seno de kx menos ômega t mais meio φ. Essa daqui é a onda resultante, tá? Repara no seguinte, que esse termo aqui, ó, é a nossa nova amplitude, 2ym cosseno de meio φ. Se o φ for zero, ou seja, as duas ondas forem idênticas, então esse termo aqui ó, dá 1. Eu vou ter que a minha onda resultante ela tem amplitude 2ym seno de kx menos ômega t. Bom, gente, um tipo muito importante de interferência de ondas são aquelas que produzem as ondas estacionárias.
É fácil de entender o que é uma onda estacionária vendo essa animação. Ela é chamada de estacionária porque dá a impressão que a onda resultante, que vocês estão vendo em preto, ela não está se propagando, ela apenas executa um movimento de sobe e desce em algumas regiões, né? Então, essas ondas, elas são formadas a partir da superposição, da soma de duas ondas que são idênticas, porém que se propagam em sentidos opostos. Isso é o que acontece nos tubos sonoros, nos instrumentos de sopro, né? Mas também no violão. Então, quando você toca uma corda de violão, você está produzindo essas ondas estacionárias ali na corda, uma combinação de várias delas. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E é interessante saber o seguinte, que a gente dá o nome de nó para os pontos que ficam estacionários e de ventre o ponto em que você tem aí a oscilação máxima, tá? E cada aí, a gente diz que cada gominho desse, né, cada região aí de ventre, você tem metade de um comprimento de onda. Então, vamos entender como é que se dá esse fenômeno. Vamos supor aí duas ondas iguais, só que agora elas se propagam em sentidos opostos. Para isso, a gente troca o sinal ali dentro do seno, né? No menos ômega t, a gente coloca uma mais ômega t. Quando a gente soma essas duas, a gente de novo aplica aquela mesma relação trigonométrica para chegar nessa expressãozinha bem mais simples, né? Em que ó, você tem 2 vezes a amplitude ym vezes seno de kx vezes cosseno de ômega t. Então, pensando na corda, as ondas estacionárias que podem ser formadas nela variam de acordo com as frequências de oscilação natural que podem ser produzidas nela, que se dão por conta da ressonância, como a gente estudou na aula de oscilações. Então, a gente pode ter a chamada frequência fundamental e a partir dela você pode ir gerando o segundo modo, o terceiro modo de vibração e assim por diante. Se você pegar, por exemplo, uma mola, que nem essa aqui, ou uma espiral de caderno, você facilmente detecta essa frequência natural de oscilação. Então veja aqui, ó. Esse aqui é o que a gente chama de modo fundamental de vibração. Se eu dobrar a frequência aqui, ó, eu rapidamente atinjo o segundo modo de vibração. Se eu quiser atingir o terceiro, eu vou ter que aumentar a frequência, triplicar a frequência natural. Então vamos lá, tentar aqui, ó. Esse é o terceiro modo. E assim por diante, tá? Então, vamos fazer uma análise aqui. Para o modo fundamental, veja que essa corda, se ela tiver um tamanho L, o espaço aí ocupado por essa corda, veja que L corresponde no modo fundamental a lambda sobre 2. Para o segundo modo de vibração, o L corresponde a 2 lambda sobre 2. Para o terceiro modo, 3 lambda sobre 2. Então, você já percebeu que tem um padrão aí, né? Vamos pegar aí no caso do modo fundamental. Se L é igual a lambda sobre 2, então o comprimento de onda equivale a 2 vezes o comprimento da corda. Então, veja aqui, se V é lambda F, então eu posso calcular a frequência. E a frequência de vibração do modo fundamental é V sobre 2L. E lembre-se você que, como eu falei, a velocidade depende do meio, que no caso aí é a corda, né, que vai depender da tração e da densidade dela. Então, essa frequência de ressonância, o modo natural de vibração dessa corda está aí presente pela velocidade tá? E pelo comprimento da corda L. Aí, né? Então a frequência de oscilação natural é V sobre 2L. Então, se eu pegar para o segundo modo, como o lambda agora é 2L sobre 2, a frequência vai ser 2V sobre 2L. Para o terceiro modo, 2L sobre 3, então a frequência é 3V sobre 2L. Perceba o padrão, que a frequência, ó, ela sempre vai ser proporcional à frequência do modo fundamental. O segundo modo é o dobro, o terceiro modo é o triplo, e assim por diante. Tá? Então, se a gente generalizar,
A gente pode dizer que a frequência do enésimo modo é NV sobre 2L, onde, de novo, a velocidade depende do meio, e no caso de uma corda é a raiz da força de tração dividido pela densidade linear da corda. E para terminar, um detalhe interessante desses modos de vibração na corda, e que é interessante eu contar para vocês, é que pensando no violão, quando você toca a corda do violão, ela vai vibrar em vários desses modos de forma conjunta, de forma instantânea. Então, quando você bate na corda, você está gerando vários modos ao mesmo tempo. Porém, a frequência sonora, aquilo que a gente escuta, a nota, ela é dada pelo modo fundamental. As demais vibrações, as demais frequências, o dobro, o triplo, o quarto, são os harmônicos. E elas é que dão a característica do timbre do instrumento, tá? E é isso que diferencia, né, a mesma nota, só que produzida num violão, numa guitarra, num violino e assim por diante, nos vários instrumentos que nós temos à nossa disposição, tá bom? E para terminar também, não custa eu falar que você também pode gerar ondas estacionárias nos instrumentos de sopro, porém aí o meio vai ser o ar. Então você vai produzir ali dentro ondas do mesmo tipo, que podem ser visualizadas, né? A gente não consegue enxergar, mas a gente consegue visualizar se colocarmos alguma coisa ali dentro para vibrar. É o caso aí do tubo de Kundt, que permite a gente visualizar essas ondas estacionárias produzidas num meio gasoso como o ar, tá bom? Então, gente, vamos para os exemplos dessa aula. Exemplo 1. Uma onda que se propaga em uma corda é descrita pela equação yx de t igual a 0,0200 seno de 2πx menos πt em unidades do SI. Item A. Em que direção a onda avança e qual sua velocidade de propagação? B. Qual a amplitude e comprimento de onda, período e frequência da onda? C. Qual o deslocamento y para x igual a 0 e t igual a 1,2 segundos? D. Qual é a velocidade transversal da corda para x igual a 0 e t igual a 1,2 segundos? E item E. Qual é a aceleração máxima de um ponto da corda? Então vamos lá. No item a direção de propagação da onda é dada por conta deste sinal aqui. Como o sinal é de menos, significa que a onda se propaga na direção e sentido de x positivo. Quanto à velocidade de propagação, a gente pode extrair de dentro da fase do seno. Então aqui, ó, a gente tira aqui o K, ele é 2π. Tá? 2π rad por metro. Já o ômega, ele vale π rad por segundo. Portanto, a velocidade, a relação, ela tem uma relação com o ômega dividido pelo K. Então, V é π dividido por 2π, portanto, a velocidade meio metro por segundo. Item B. Qual é a amplitude e comprimento de onda, período e frequência da onda? Bom, a amplitude ela já está dada ali na expressão. Ela vale 0,02 metro, né? Até colocar com 3 algarismos significativos. O comprimento de onda ele pode ser obtido pelo K, né? Então o lambda é 2π sobre K. Tá? Então aqui lambda vai ser 2π dividido por 2π, 1 metro. A frequência pode ser obtida por meio do ômega, lembrando que ômega é 2πf. Como o ômega vale π, então a frequência vale, ó, corta aqui o π, frequência vale meio Hz. E, portanto, o período é o inverso da frequência e vai dar 2
segundos. No item C, ele pede o deslocamento transversal para x igual a 0 e t igual a 1,2 segundos. Então, basta a gente substituir na nossa expressão. Então, aqui para x igual a 0 e tempo 1,2, teremos 0,0200 seno de 2π vezes 0 menos π vezes 1,2. Fazendo a continha e lembrando que aqui dentro, isso aqui está em radianos, ó. Então, coloque a tua calculadora científica para calcular o seno em rádio, ok? E faz vezes 0,02. Fazendo a continha, vai dar 0,012 metros, ou 1,2 centímetros, ok? Na letra D, ele quer a velocidade transversal para x igual a 0 e tempo igual a 1,2. Então, basta a gente tomar, lembrando que a velocidade transversal, você tem que derivar a nossa função de deslocamento com relação ao tempo. Então, lembrando lá dela, vai ficar assim, ó, 0,02 vezes derivada de seno é cosseno. Então, aqui 2πx menos π vezes t, vezes a derivada do que está aqui dentro em relação ao tempo, que vai sair menos π para fora. Então, aí, tomando essa conta para 0 e 1,2, 0,02, menos aqui tem um π, cosseno de 2π vezes 0, menos π vezes 1,2. Fazendo esta continha, vai dar 0,051 metros por segundo, ou 5,1 centímetros por segundo, ok? No item E, ele quer saber qual vai ser a aceleração máxima em um ponto qualquer da corda. Então, para isso, o que a gente faz? A aceleração, ela é a derivada segunda do nosso deslocamento com relação ao tempo, ou a derivada primeira da nossa velocidade transversal. Então, derivando a nossa velocidade, que a gente já tinha derivado ali em cima, vai ficar menos 0,02 π, derivada de cosseno menos seno, de 2πx menos π vezes t, derivada aqui da parte interna, derivada com relação ao tempo, vai sair o menos π de novo aqui para fora. Então, 0,02 π ao quadrado seno de 2πx menos πt. Agora, como eu quero a aceleração máxima, isso vai acontecer quando o seno ele tem o seu valor máximo, que acontece quando o seno vale 1. Então, portanto, a aceleração máxima ó, está aqui, ó. Tá? Então, é 0,02 π ao quadrado. Se a gente fizer essa continha, isso vai dar 0,20 metros por segundo ao quadrado, com dois algarismos significativos. Exemplo 2. Uma corda uniforme de 20 metros de comprimento e massa de 2 kg está esticada sob uma tensão de 10 newtons. Faz-se oscilar transversalmente uma extremidade da corda com amplitude de 3 centímetros e frequência de 5 oscilações por segundo. O deslocamento inicial da extremidade é de 1,5 centímetros para cima. Item A, acha a velocidade de propagação v e o comprimento de onda da onda progressiva gerada na corda. Item B, escreva como função do tempo o deslocamento transversal y de um ponto da corda situado à distância x da extremidade, que se faz oscilar após ser atingido pela onda e antes que ela chegue à outra extremidade. E item C, qual a potência média da onda progressiva gerada.
Então vamos lá. Vamos coletar todos os dados do texto primeiro. Então eu tenho que a corda tem comprimento de 20 metros e massa 2 kg. Isso nos confere uma densidade linear da corda de 2 kg por 20 metros. Isso vai dar uma densidade de 0,1 kg por metro. E a tração nessa corda, chamada de F, é de 10 newtons. E nós temos também que faz-se oscilar a extremidade dessa corda com amplitude de 3 centímetros. Então, nosso YM é igual a 3 centímetros, ou 0,03 metros. E a frequência, 5 oscilações por segundo, então é 5 Hz. Se a gente quer achar o ômega, então vai ser 10 vezes π, ok? Que é 2 πf. Então, 10 π rad por segundo, ok? E a gente já pode, aqui com esses dados, então, descobrir no item A que ele está pedindo, então esses aqui são os dados. Descobrir a velocidade de propagação dessa onda, porque o V é raiz de F sobre μ. E aqui, ó, nós já temos esses dados calculados aqui. Então, a força é 10 e o μ vale 0,1. Então, a velocidade vai ser raiz de 100, que é 10 metros por segundo. E ele também quer o comprimento de onda. É só a gente usar a relação que velocidade é lambda vezes f. Então, o nosso lambda vai ser a velocidade dividido pela frequência, que é de 5 Hz. Então, o comprimento de onda desta onda é de 2 metros. Para responder o item B, eu vou escrever essa função deslocamento. Eu vou precisar de alguns desses dados, mas um dado que está faltando é o K, que é o número de onda. Então, eu vou aproveitar e já calcular ele aqui. Ó. O K é 2π dividido por lambda. Então, aqui o nosso K vai ser 2π sobre 2 π rad por metro. Então, a nossa função deslocamento, como nós vimos em aula, ela é do tipo YM, que é a nossa amplitude. Aí aqui, seno ou cosseno? Vou usar seno igual a aula. Seno de Kx menos ômega t mais uma constante de fase. Então, vamos lá. Yx de t é igual a amplitude. Ele falou que vale 0,03 metros. Seno de Kx, então πx, menos o ômega, que vai ser 10π t, mais uma constante de fase, que a gente não sabe quanto que é. Porém, ele falou o seguinte, olha aqui no texto, que o deslocamento inicial da extremidade é de 1,5 centímetros para cima. Então, isso aqui é quem vai me definir essa constante de fase, tá? Então, aqui o que a gente sabe? Que para o tempo igual a zero e a posição x igual a zero, nós temos 0,03 seno 0 aqui, e aí nós vamos ter a fase aqui. E isso é igual a 0,015. Tá? E aí aqui, ó, seno de φ vai ser 0,015 dividido por 0,03, que vai dar meio, né? Então, o nosso φ, então a nossa constante de fase, ela vai ser 30 graus ou π
sobre 6 rád. Então, portanto, o nosso y de x de t, no SI, né, vai ficar, então, 0,03 seno de πx menos 10πt mais π sobre 6. No item C, ele vai pedir a potência média dessa onda. Né? E se vocês não se lembram, nem eu lembro, a expressão é meio de mi v ômega ao quadrado y m ao quadrado, né? E veja que isso aqui é amplitude. Como eu tinha falado, a energia ela é proporcional ao quadrado da amplitude e, portanto, a potência também, já que a potência é energia pelo tempo. Então, aí basta a gente substituir, né? Eu vou ter meio de mi, que vale 0,1, vezes velocidade, que é 10, ômega, que é 10π, isso aqui é ao quadrado, vezes o ym, que é 0,03 ao quadrado. Então, nossa potência média vai ser, para simplificar aqui, eu vou ter 100 π ao quadrado, eu vou ter aqui 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4, então por isso que eu pus aqui embaixo. Aí eu vou ter aqui em cima um 9, e aqui um 2, e aqui π ao quadrado. Tá? Então, aqui simplificando, teremos que a potência média é 9π ao quadrado dividido por 200. Isso dá 0,44 watts. A figura mostra a oscilação ressonante de uma corda de massa 2,5 gramas e comprimento de 0,8 metros, sob uma tração de 325 newtons. Item A. Qual é o comprimento de onda lambda das ondas transversais responsáveis pela onda estacionária mostrada na figura e qual é o número harmônico m? Item B. Qual é a frequência f das ondas transversais e das oscilações dos elementos da corda? Item C. Qual é o módulo máximo da velocidade transversal UM do elemento da corda que oscila no ponto de coordenada x igual a 0,180 metros? Para qual valor da coordenada y do elemento, a velocidade transversal UM é máxima? Então vamos coletar os dados. Como eu tenho a massa e o comprimento, eu já consigo determinar a densidade linear da corda, que vai ser de 2,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas, dividido por 0,8 metros. Isso vai dar 3,125 vezes 10 a menos 3 quilogramas por metro. Nós temos também informação da força de tração, que é de 325 newtons. E também a figura aqui para nos ajudar. Lembrando que essa onda resultante, ela é descrita pela expressão que foi deduzida em aula, né? Esse nosso y de x de t, que é o da onda resultante, a estacionária que nós estamos vendo, ela é o seguinte, 2ym seno de kx cosseno de ômega t, ok? Então, isso aqui é importantíssimo, né? Porque essa onda estacionária ela é resultante da soma de duas ondas que se interferem, né? É uma onda andando na direção x positivo e uma na direção x negativo. Isso resulta nessa onda aqui, y', tá? Que é a onda estacionária que a gente está visualizando aqui. Então, com isso, é importante saber que a onda individual ela vai ter amplitude
de 2 milímetros, né? Porque, veja, a amplitude da onda resultante aqui, ó, ela é de 4 milímetros, mas a onda que a gera, o YM, vai ser 2 milímetros, ou 0,002 metro, ok? Então, isso aqui é importante a gente ter bem delineado aí. Então, vamos lá. Aí faltou aqui o L. O L é 0,8 metros. Isso aqui a gente vai usar também. Então, do item A, a gente consegue calcular a velocidade de propagação da onda usando a expressão, né, F sobre μ. Então, a força 325 dividido por 3,125, 10 a menos 3. Então, a velocidade vai ser de 322,5 metros por segundo. Estou colocando aí com um algarismo a mais, tá? E quanto ao harmônico, a gente pode usar a expressão matemática para isso ou simplesmente olhar para a figura. A gente tem aqui pela figura que essa onda está no quarto harmônico, né? Porque eu tenho 4 ventres, ó. Tá? Então esse aqui é o quarto harmônico. Sendo assim, para a gente calcular a frequência, a gente pode usar aquela expressão que nós deduzimos na aula, né, que essa frequência para um harmônico N, ela é N vezes V dividido por 2L. Então, com isso a gente vai determinar a frequência desse modo de vibração, que é para o quarto harmônico. Então, aqui 4 vezes 322,5 dividido por 2 vezes 0,8. Então, essa frequência é de 806 Hz. Então, no item C, ele quer saber a velocidade máxima transversal na posição x igual a 180 metros da corda. Como a nossa função da onda estacionária resultante tem essa forma, né, deduzida em aula, em termos das ondas que a geram, então, para a gente calcular a velocidade transversal, basta derivar essa função deslocamento. Então, o nosso U de x de t seria U', né? Ele vai ser del y' del t, x de t. Então, vamos derivar aqui. Como só o cosseno de ômega t depende do tempo, então vai ficar, ó, 2 ym, derivada de cosseno é menos seno, então vai ter um menos aqui. Aí vai sair o ômega para fora, né? E vai ficar seno de kx, seno de ômega t. Lembrando o seguinte, que o k é 2π sobre lambda e ômega é 2πf. Bom, esse nosso U máximo para uma dada posição x, tá? Vai ser o seguinte, ó, menos 2ym ômega seno de k na posição x que a gente quer, seno de ômega t. Mas veja, como eu quero o máximo, isso aqui, ó, é mais ou menos 1. Tá? Então, sendo assim, o nosso U máximo para x igual a 0,180, que é o que ele quer, vai ficar menos 2 ym, que é 0,02, 0,002, vezes ômega, que é 2π, a frequência que nós calculamos, 806, vezes seno de k. O k é 2π sobre lambda. Mas quem que é o nosso lambda? Vamos lá. O lambda, gente, se vocês olharem lá em cima no desenho, a gente tinha aqui o L corresponde a 4 lambda sobre 2. Portanto, o nosso lambda vai ser L dividido por 2. O L é 0,8 dividido por 2, 0,4. Vezes o x, que é 0,180. Tá? Então, basta a gente fazer essa conta, que vai dar 6,26 metros
por segundo, tá? A gente pode escolher aqui tanto para mais ou menos, né? O valor máximo você pode até tomar em módulo, tá? Então aqui, ó, pensar no módulo, é isso aqui. Bom, e para responder aqui, para qual valor da coordenada y do elemento a velocidade transversal m é máxima, a gente pode usar argumentação aqui, é muito mais simples do que tentar pela equação. E, inclusive, fazer uma relação com MHS. A velocidade aqui ela vai ser máxima quando o nosso y, o deslocamento, for zero, que é quando a corda estiver aqui, ó, porque aí a condição, você vai ter aí nesse caso a máxima velocidade, e aí essa velocidade ela vai diminuindo até a corda parar no ponto mais alto, entende? Então o valor máximo vai ocorrer para y igual a zero, né? É aqui, ó, esse u vai ser máximo. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, entendido os conceitos. Qualquer dúvida, basta me procurar nos atendimentos ou pelo chat do Moodle. Um grande abraço.